Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente tem falado bastante sobre interpretação bíblica. Nessa semana a gente começou a entrar num tema um pouquinho além da interpretação. Terça-feira eu falei sobre sola escritura e hoje aqui eu estou falando com você sobre como os reformadores interpretavam a Bíblia. Esse vídeo é um pouco mais curto, é um pouco mais simples, mas eu quero te apresentar um método de interpretação que nós chamamos de histórico gramatical e que ele se tornou famosíssimo da Reforma para cá. Porque, sabe, é muito fácil a gente falar de Bíblia. Tem tanta gente falando de Bíblia de tudo que é jeito. Agora, a grande questão é se a gente consegue ler a Bíblia corretamente. Isso exige um certo cuidado. Isso exige de nós uma forma de interpretação. E uma das perguntas mais importantes que a gente pode fazer diante de tudo isso é como é que aqueles que vieram antes de nós, então, eles interpretavam a Escritura? Porque, como eu falei no vídeo passado, se a gente entende que só a Escritura não significa só eu e a Escritura, mas significa que existem outras coisas, mas que a Escritura é a autoridade máxima, se torna, de certa forma, essencial que a gente veja como outras pessoas fizeram isso. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre como os reformadores interpretaram a Bíblia e como isso deve ser um padrão que nós devemos aplicar e replicar na nossa leitura da palavra. Muitas vezes, quando a gente pensa na Reforma Protestante, ou algumas pessoas quando pensam, reduzem a Reforma Protestante a um movimento que apenas queria defender a Bíblia, sabe? E existe isso, mas vai muito além. O que Lutero mais queria, na verdade, é que a fé fosse acessível a todos. Talvez assim a gente consiga resumir. Para que a pessoa ela não restringisse a fé ao ambiente de culto, mas ela pudesse trazer essa fé para o seu trabalho, ela pudesse distinguir essa fé, ela pudesse perceber e ter acesso às escrituras para ver se aquela fé é compatível, se o que a tradição está falando está escrito na escritura e assim por diante. Num cenário onde cada um tinha a sua língua materna, mas a religião tinha latim como língua. Então quem não sabia latim não conseguia entender a missa, não conseguia ler a Bíblia e assim por diante. O que Lutero queria, em outras palavras, é o acesso universal à palavra de Deus e a possibilidade de se viver uma fé universal, piedosa e que não estivesse restrita aos poderes de alguns concílios que, inclusive, nos últimos anos estavam tomando decisões muito contrárias à palavra de Deus. Então é algo muito maior do que só defender a Bíblia. E nessa defesa da Bíblia, que é um dos pontos da reforma, uma coisa que ele faz muito claramente é recuperar a forma de se ler a Bíblia com seriedade, método e reverência. Isso é central na reforma protestante. Mas como então os reformadores interpretavam a Bíblia, que é a grande questão desse vídeo? Os reformadores, eles não criaram nenhum método de interpretação novo, sabe? Eles não criaram uma novidade para interpretar a Bíblia, mas eles recuperaram uma forma que tinha sido perdida, ou melhor, tinha sido abandonada no decorrer da história da igreja. Na época dos pais da igreja, existiam duas escolas principais de interpretação: a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. E cada uma delas ensinava a interpretação um pouco diferente, melhor, bem diferente. A escola de Alexandria, ela tinha um foco em interpretar o texto de forma alegórica. Eu não tenho tempo de explicar o que é alegoria nesse vídeo, mas se você for no meu canal, tem um vídeo lá que se chama Quais são os maiores erros ao interpretar a Bíblia, e lá eu explico o que é a alegoria. Basicamente, a Igreja Católica, no decorrer desses anos, principalmente perto da época da Reforma, tudo que tinha a ver com interpretação bíblica no culto, eles estavam interpretando por meio da escola de Alexandria, ou de forma bastante alegórica, tá? O que não é saudável, não é bom e que não transmite a verdade da palavra, mas transforma ela em outras, traz outros desdobramentos porque a palavra está dizendo. Na verdade, traz desdobramentos que eu diria que são muito mais subjetivos do que objetivos e acabam não ensinando como o crente deve interpretar a Bíblia em vez de ensiná-lo. A segunda escola era a escola de Antioquia. A escola de Antioquia, ela também é reconhecida como uma escola que ensina um método chamado histórico-gramatical. Se você está acompanhando os vídeos do meu canal, você já viu eu falando sobre contexto histórico e contexto gramatical. Se você não viu, eu também tenho um vídeo sobre isso no canal para você entender um pouco melhor o que é a escola histórico-gramatical. Basicamente, ela ensina que todo texto deve ser interpretado dentro do seu contexto histórico e dentro do seu gênero literário. É daí que vem histórico gramatical, tá bom? Você pode consultar esses vídeos aí no meu canal que você vai achar um pouquinho sobre isso. O que os reformadores fazem é recuperar essa escola histórico-gramatical, porque ela tinha sido gradativamente abandonada. E aí, para recuperar isso, eles trazem 3 pontos que são centrais na forma que eles interpretam a Bíblia. O primeiro desses pontos é a centralidade do texto. Então eles tinham o hábito, por exemplo,
de que quando eles iam interpretar a palavra de Deus, eles davam a centralidade para o texto de tal forma que eles interpretavam versículo por versículo. Calvino se tornou famosíssimo porque ele escreveu o comentário da Bíblia inteira, basicamente, versículo por versículo, interpretando o versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. É isso que eu quero dizer por centralidade da Bíblia. Os reformadores, então, quando eles iam pregar, quando eles iam expor o texto, e a gente chama de pregação expositiva, eles acabavam fazendo uma pregação que explicava cada versículo, um por um, sem recorrer a textos de fora, sem recorrer a outro livro bíblico, um por um na ordem que estão colocados na sua Bíblia. Muitos desses pregadores, às vezes começavam a pregar num livro, por exemplo, Romanos 1, e ele pregava Romanos 1, versículo por versículo, 8 versículos hoje. Domingo que vem, ele continua do versículo 9 em diante. No outro, do versículo 18 em diante. E assim, eles iam fazendo meses, anos a fio. Lutero, por exemplo, quando ele ensinava na Universidade de Wittenberg, era assim que ele ensinava. Ele ensinou durante 2 anos, se não me engano, o livro de Salmos completo, dia após dia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. O livro de Hebreus, ele também fez isso, o livro de Romanos, ele também fez isso. Então, os reformadores criaram esse hábito de dar a centralidade do texto, versículo por versículo. O segundo ponto que é central é que eles acreditavam numa clareza da escritura. Ou seja, não é que todos os textos são facilmente compreensíveis, mas que tudo aquilo que tem a ver com a prática da fé, com a vida do cristão na sociedade, com aquilo que tem a ver com a vida piedosa, é facilmente compreendido na Escritura. E isso eles chamavam de clareza da Escritura. Então eles interpretavam a Bíblia de forma clara, sem ser nebulosa, trazendo aquelas verdades o mais prático possível para a vida do crente. E a terceira coisa que eles faziam é interpretar a Escritura na totalidade. Ou seja, a Escritura interpreta a Escritura. Deixa eu dar um exemplo bem prático disso. Tem gente que acaba discutindo sobre o que Tiago quer dizer com justificação e o que Paulo quer dizer com justificação. Basicamente, o que eu quero dizer com interpretação dentro da totalidade é que eu não posso olhar para essas palavras e colocá-las em guerra sem eu entender o todo, sem eu entender o conceito de Tiago, o livro de Tiago, como é que ele construiu para chegar nesse termo justificação, como é que Paulo construiu para chegar no termo justificação, entender quando cada um desses livros foi escrito. Por exemplo, Tiago foi escrito antes de Paulo, provavelmente antes do concílio que acontece em Jerusalém em Atos 15, onde o termo justificação ele tinha outras conotações e assim por diante. Então tudo isso é relevante no sentido de interpretar dentro da totalidade, da ordem da Escritura. E isso acontecia na interpretação dos reformadores. Hoje nós fazemos algo diferente. Nós começamos lendo um versículo e de repente a gente pula para o versículo 2. Quando a gente não entendeu o 2, a gente já pula para o 3. Não entendi o 3 também, já pula para o 4. Os reformadores faziam o oposto. Se eles não entendessem o versículo 2, eles não iam para o 3. Porque o objetivo deles não era ler a Bíblia para que eles pudessem confirmar o que eles pensavam, mas era ler a Bíblia para que eles fossem confrontados pelo texto. Então, se eles não entendiam, eles não podiam passar. Não, eu tenho que entender, eu tenho que examinar para ver o que isso aqui está me mostrando. Outra coisa, a gente busca direto uma aplicação. Eu li aqui, eu já quero saber como é que eu faço isso daqui na prática, ou eu já entendi isso aqui e não examinei as escrituras, não entendi o contexto, não entendi que aquilo ali está atrelado a outros capítulos e versículos. O nosso manuscrito original da Bíblia não tem versículos e capítulos, é um texto corrido. A gente organiza a Bíblia em versículos e capítulos para ficar mais fácil de você usar no culto, por causa de uma citação. Imagina se eu falasse assim, abre o Salmo 119 na linha 18, para a gente usar num culto. Isso é impossível, né? Numa Bíblia, a linha 18 vai ser na linha 12 e na outra vai ser em outra linha, por causa do tamanho da letra, do tamanho da linha e etc. Então a gente organiza em versículos para ficar mais fácil a utilização de forma geral. Mas não é para tomar o versículo isolado e assim por diante. Então, eles não pulavam versículos, a gente pula. Eles não ignoravam o contexto, a gente ignora e assim por diante. Em outras palavras, eles não liam o texto para confirmar o que eles pensavam, eles liam para ser confrontados, tratados por aquele texto e, de fato, viver o sola escritura, o que a palavra, como autoridade suprema, está nos ensinando. Agora, o que isso significa para a gente na prática? Significa que a gente tem que desacelerar. Significa que a gente tem que ler o texto com atenção. Que a gente tem que respeitar a ordem do texto. Que a gente tem que respeitar a totalidade da Bíblia. Buscar entendimento do texto, exame do texto, antes de sair aplicando qualquer coisa. Sabe, o sola escritura, como eu falei antes, ele não chama a gente para ter uma Bíblia. Ele está chamando a gente para interpretar a Bíblia com responsabilidade.
ter a Bíblia é só comprar. Agora, o que constrói uma fé madura não é ter uma Bíblia, mas é interpretá-la como ela merece ser interpretada, com responsabilidade interpretativa. E é isso que eles quiseram trazer com a Reforma Protestante. Não é apenas o acesso, mas é o acesso, a profundidade, a correta interpretação das Escrituras. Eu espero que esses vídeos tenham te ajudado a interpretar ainda melhor a palavra de Deus. Se você quer acompanhar mais os conteúdos do canal, não deixa de seguir, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo. Em breve está saindo meu curso de teologia aí. Se você não me segue no Instagram, o link também está aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo e Deus te abençoe.